Você já teve um sonho tão real que, ao acordar, demorou alguns segundos para entender que não estava mais nele? Já sonhou com algo que, dias ou meses depois, aconteceu exatamente como você viu? Ou pior, já sentiu que, de alguma forma, uma mensagem importante estava escondida em um sonho, mas não conseguiu decifrá-la? Sonhos sempre foram um dos maiores mistérios da humanidade. Algumas culturas acreditam que são mensagens divinas, enquanto a ciência os vê como meras criações do cérebro. Mas e se houver algo além disso? E se nossos sonhos forem uma forma de comunicação com algo maior, algo que não podemos ver, mas que tenta nos guiar? Nos próximos minutos, você verá casos reais de sonhos premonitórios, explicações científicas e até teorias de conspiração que sugerem que governos e organizações secretas estudam os sonhos em busca de informações ocultas. Afinal, o que acontece quando fechamos os olhos? Estaremos apenas processando memórias ou acessando algo que a consciência desperta não consegue compreender? Uma coisa é certa, e depois deste vídeo, você nunca mais verá seus sonhos da mesma forma. Antes de mergulharmos nos mistérios e teorias, precisamos entender o que a ciência diz sobre os sonhos? Quando dormimos, nosso cérebro passa por diferentes fases do sono. Mas é na fase REM, movimento rápido dos olhos, que a maioria dos sonhos acontece. Durante essa fase, nossa atividade cerebral fica quase tão intensa quanto quando estamos acordados. É como se estivéssemos vivendo uma segunda realidade, mas sem os limites do mundo físico. Neurocientistas acreditam que os sonhos têm um papel essencial na consolidação da memória e no processamento emocional. Alguns estudos indicam que, enquanto dormimos, nosso cérebro reorganiza informações, cria conexões inesperadas e até simula situações futuras, nos preparando para desafios do dia a dia. Mas aqui está a parte intrigante, muitos sonhos parecem não ter sentido algum, até que algo acontece na vida real e nos faz questionar se aquilo foi apenas uma coincidência. E mais, e se os sonhos servem apenas para organizar informações, como explicar aqueles que parecem trazer mensagens ou previsões? Agora chegamos a uma das partes mais intrigantes dos sonhos, daqueles que parecem prever o futuro. Muitas pessoas relatam ter sonhado com algo que, dias, meses ou até anos depois, acontece de forma assustadoramente parecida na realidade. Esses chamados sonhos premonitórios já foram registrados ao longo da história, desde líderes antigos até pessoas comuns que, sem explicação lógica, viram o futuro enquanto dormiam. Um dos casos mais famosos é o do escritor Mark Twain, que supostamente previu a morte de seu irmão em um sonho detalhado. Outro relato curioso vem do Titanic, vários passageiros teriam sonhado com um naufrágio antes da fatídica viagem. Seria apenas coincidência, ou há algo mais acontecendo? A ciência tenta explicar esses fenômenos com a teoria da coincidência e do viés de confirmação. Em outras palavras, nosso cérebro sonha com milhares de cenários diferentes, mas só lembramos daqueles que se concretizam. Mas essa explicação não convence todo mundo. Afinal, e quando um sonho traz detalhes impossíveis de serem imaginados previamente? E quando alguém sonha com um evento que não faz parte de seu cotidiano, e mesmo assim, ele acontece? Poderia ser um fenômeno psicológico ou um verdadeiro vislumbre do futuro?
Se os sonhos realmente carregam mensagens ocultas, então a interpretação deles pode ser a chave para entender esses mistérios. Mas será que há um significado universal para os sonhos? Ou tudo depende da cultura e da crença de cada povo? Desde os tempos antigos, civilizações ao redor do mundo desenvolveram métodos para decifrar os sonhos. Para os egípcios, sonhar era um contato direto com os deuses, e certos sonhos eram vistos como mensagens divinas ou premonições. Já para os gregos, existiam templos chamados oráculos do sonho, onde as pessoas dormiam para receber revelações. No Oriente, o budismo tibetano ensina que os sonhos são uma ponte entre o mundo físico e o espiritual. Praticantes avançados conseguem até mesmo controlar seus sonhos para explorar diferentes dimensões da consciência. E nas culturas indígenas da América, os sonhos são muitas vezes vistos como guardiões de conhecimento ancestral. Alguns xamãs acreditam que certos sonhos são viagens espirituais, onde o sonhador se encontra com espíritos para receber ensinamentos. Mas então, seria possível que os sonhos fossem realmente um portal para outra realidade? Ou tudo não passa de uma interpretação moldada pela cultura de cada povo? Prepare-se, porque no próximo capítulo vamos mergulhar em uma das teorias mais controversas sobre os sonhos. E se eu te dissesse que não há diferença entre estar acordado e estar sonhando? E se a nossa realidade fosse apenas uma ilusão, um sonho dentro de um sonho? Essa ideia não é nova. Filósofos como Platão e Descartes já questionavam a natureza da realidade. Será que o que vemos, ouvimos e sentimos é realmente real, ou apenas uma simulação da nossa mente? Mas essa teoria ganhou ainda mais força nos últimos anos. O bilionário Elon Musk já afirmou que há 99,99% de chances de estarmos vivendo em uma simulação. Cientistas da computação e físicos teóricos sugerem que a realidade poderia ser como um programa de computador ultra avançado, onde nossos sentidos apenas interpretam dados, assim como em um sonho. Se isso for verdade, qual seria a relação entre sonhos e essa possível simulação? Alguns teóricos acreditam que os sonhos poderiam ser momentos de falha do sistema, onde conseguimos acessar informações além do que percebemos na realidade. E se os sonhos forem a única pista de que estamos presos em uma simulação? Ou pior, e se alguém ou algo estiver nos observando enquanto sonhamos? Prepare-se, porque no próximo capítulo vamos explorar um fenômeno assustador que tem relação direta com esse mistério da paralisia do sono e a presença de entidades nos sonhos. Você já acordou no meio da noite, sem conseguir se mexer, sentindo uma presença sombria observando você? Se sim, saiba que você não está sozinho. A paralisia do sono é um fenômeno aterrorizante que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Durante esses episódios, a pessoa desperta, mas seu corpo permanece imóvel. E o pior, muitos relatam figuras sinistras no quarto, sussurros inexplicáveis e até mesmo a sensação de que estão sendo sufocados. A ciência tem uma explicação. Segundo os especialistas, a paralisia do sono ocorre quando o cérebro acorda, mas o corpo ainda está em estado de atonia, um mecanismo natural que impede movimentos involuntários durante o sono REM. E as figuras assustadoras? Os neurocientistas acreditam que são alucinações hipnagógicas, projeções do próprio medo da pessoa. Mas algumas culturas discordam dessa visão científica.
No folclore de diversos países, essas aparições são descritas como entidades sobrenaturais. No Japão, acredita-se que seja o espírito de um morto tentando possuir o corpo da vítima. No Brasil, há relatos do opisadeira, um ser que sobe no peito das pessoas e impede que respirem. E se essas aparições não forem apenas alucinações? E se a paralisia do sono for, na verdade, um portal entre o mundo dos sonhos e outra dimensão? Afinal, muitas dessas visões são semelhantes entre pessoas que nunca se conheceram. Isso poderia indicar que estamos acessando um plano oculto da realidade, um lugar onde essas entidades realmente existem? Se isso for verdade, a paralisia do sono pode ser mais do que um distúrbio, mas sim um contato real com algo que não conseguimos compreender. E aqui surge a questão final: os sonhos podem ser uma forma de comunicação com algo além da nossa compreensão? No próximo capítulo, exploramos os sonhos premonitórios e o que eles podem revelar sobre o futuro ou sobre nós mesmos. Você já sonhou com algo e, dias depois, viu aquilo acontecer exatamente como no seu sonho? Essa experiência é chamada de sonho premonitório, e muitas pessoas ao redor do mundo afirmam já ter vivido isso. Mas será que nossos sonhos podem prever o futuro, ou há outra explicação para esse fenômeno? A ciência sugere que esses sonhos podem ser apenas coincidências, ou mesmo resultado da forma como nosso cérebro processa informações. Nossa mente capta milhares de detalhes todos os dias, e o subconsciente pode organizar esses fragmentos em sonhos que, mais tarde, parecem se concretizar. Mas então, como explicar casos famosos de sonhos premonitórios que desafiam qualquer explicação lógica? O caso mais intrigante é o de Abraham Lincoln. Pouco antes de ser assassinado, ele contou a um amigo sobre um sonho perturbador. Ele via um caixão na Casa Branca e perguntava quem havia morrido. Alguém respondia: o presidente. Poucos dias depois, Lincoln foi morto a tiros e seu corpo velado no exato local que havia visto no sonho. E o que dizer das milhares de pessoas que, pouco antes dos ataques de 11 de setembro, relataram sonhos estranhos com aviões caindo e prédios em chamas? Seria apenas uma manifestação do medo coletivo, ou algo muito maior? Muitos acreditam que os sonhos premonitórios são uma forma de acessar um fluxo temporal além da nossa compreensão, como se nossa mente pudesse se conectar a eventos do futuro antes que eles aconteçam. Alguns cientistas exploram a teoria do tempo não linear, sugerindo que, em algum nível, o tempo pode não ser tão rígido quanto pensamos. Se isso for verdade, nossos sonhos podem ser janelas para eventos futuros, um aviso do universo ou até mesmo uma habilidade inexplorada da mente humana. Mas se podemos realmente prever o futuro, a grande questão é: seríamos capazes de mudá-lo? No próximo capítulo, mergulhamos ainda mais fundo no mistério dos sonhos e exploramos a possibilidade de manipular nossa própria realidade através do mundo onírico. Imagine estar dentro de um sonho e, de repente, perceber que tudo ao seu redor não é real. Mas, em vez de acordar, você assume o controle. Você pode voar, atravessar paredes, criar mundos inteiros com um simples pensamento. Essa é a experiência do sonho lúcido, um dos fenômenos mais fascinantes da mente humana.
Muitas culturas antigas acreditavam que os sonhos lúcidos eram uma forma de acessar reinos espirituais ou até mesmo se comunicar com entidades superiores. Mas a ciência tem outra explicação. Quando sonhamos, certas áreas do cérebro responsáveis pela lógica e pelo pensamento crítico estão desligadas. No sonho lúcido, porém, essas áreas se reativam, permitindo que o sonhador tenha consciência dentro do próprio sonho. Mas o mais impressionante é que os sonhos lúcidos podem ser treinados. Existem técnicas como o reality check, onde a pessoa se acostuma a questionar a realidade durante o dia, o que aumenta as chances de perceber que está sonhando. Outra técnica famosa é o Wild Wake Induced Lucid Dream, onde a pessoa mantém a consciência enquanto adormece, literalmente ou entrando no sonho já lúcido. Além do entretenimento, os sonhos lúcidos também podem ser usados para melhorar habilidades na vida real. Estudos mostram que atletas e músicos que praticam em sonhos lúcidos realmente melhoram suas performances ao acordar. Mas isso vai ainda mais longe. Alguns pesquisadores acreditam que podemos usar os sonhos lúcidos para acessar memórias reprimidas, superar traumas e até resolver problemas complexos. Mas será que existe um limite? Algumas pessoas relatam experiências estranhas ao praticar sonhos lúcidos com frequência. Sensação de estarem sendo observadas, encontros com figuras sombrias e até dificuldades para acordar. Seriam apenas alucinações da mente ou evidências de que há algo além da nossa compreensão dentro dos sonhos? No próximo capítulo, exploramos um dos mistérios mais sombrios do mundo dos sonhos, o pesadelo recorrente. Algo está tentando se comunicar? Você já teve um pesadelo que se repetia várias vezes, com os mesmos cenários, sensações e talvez as mesmas presenças? Algumas pessoas relatam sonhos angustiantes que retornam ao longo dos anos, como se fossem uma mensagem misteriosa tentando ser decifrada. A ciência tem algumas explicações para os pesadelos recorrentes. Eles podem ser reflexos de traumas, ansiedades ou emoções reprimidas que o subconsciente tenta processar. No entanto, em diversas culturas ao redor do mundo, há crenças de que certos sonhos não são apenas criações da mente, mas sim mensagens de algo ou alguém. Um dos casos mais intrigantes envolve pessoas que sonham repetidamente com um mesmo lugar, mesmo sem nunca terem estado lá antes. Alguns pesquisadores de fenômenos paranormais acreditam que isso poderia ser um vislumbre de vidas passadas ou até mesmo uma conexão com dimensões paralelas. Outro fenômeno misterioso são as figuras sombrias dos pesadelos, descritas de maneira semelhante por pessoas de diferentes partes do mundo. Alguns dizem que são apenas projeções do medo, enquanto outros acreditam que podem ser entidades reais que tentam se manifestar através dos sonhos. E há também aqueles que acreditam que alguns pesadelos recorrentes podem ser avisos. Há relatos de pessoas que sonharam repetidamente com acidentes ou eventos trágicos antes que eles realmente acontecessem. Seria uma forma do subconsciente prever o futuro ou algo muito maior tentando se comunicar? Seja um reflexo do subconsciente ou uma mensagem vinda de outra realidade, os pesadelos recorrentes continuam sendo um dos maiores mistérios da mente humana. Mas há um fenômeno ainda mais perturbador quando se trata do mundo dos sonhos, da paralisia do sono, quando o pesadelo se torna real. No próximo capítulo, vamos explorar esse mistério aterrorizante.
Imagine acordar no meio da noite e perceber que não consegue se mover. Seus olhos estão abertos, a respiração acelerada, o coração disparado, e então, você sente uma presença sombria no quarto. Esse fenômeno é chamado de paralisia do sono, um estado em que a mente desperta, mas o corpo permanece imóvel, como se estivesse preso entre o sono e a vigília. A ciência explica que isso ocorre quando há uma falha na transição entre os estágios do sono REM e o despertar. No entanto, para muitas pessoas, esse evento é muito mais do que uma simples falha do cérebro. Relatos de paralisia do sono são assustadoramente semelhantes em diferentes culturas e épocas da história. As descrições falam de entidades sombrias, vultos sinistros, seres que sussurram no ouvido do adormecido e, em alguns casos, pressionam o peito, impedindo a respiração. Esse fenômeno é tão antigo que, em algumas culturas, foi interpretado como ataques de demônios noturnos. O mais intrigante é que, para aqueles que já passaram por isso, a sensação não é de um simples sonho ruim, mas sim de uma experiência real. Alguns descrevem vozes sussurrando seus nomes, outros falam de figuras humanoides de olhos brilhantes observando no canto do quarto, e há ainda quem diga que já viu seres semelhantes a extraterrestres durante episódios de paralisia do sono. Será que a paralisia do sono é apenas um truque da mente, uma ilusão do cérebro ainda preso no estado de sonho? Ou poderia ser algo muito mais profundo, talvez uma conexão com dimensões invisíveis ou entidades que se aproveitam desse momento de vulnerabilidade? Embora a ciência tente explicar o fenômeno, os relatos continuam intrigantes e assustadores. Mas há uma outra questão ainda mais profunda: e se os sonhos forem portais para outras realidades? No próximo capítulo, vamos explorar essa ideia e analisar se, ao sonhar, estamos realmente viajando para outros mundos ou até mesmo fazendo contato com seres de outras dimensões. E se os sonhos não fossem apenas manifestações do subconsciente, mas verdadeiros portais para outras realidades? Essa é uma das teorias mais intrigantes sobre o mundo dos sonhos. Alguns pesquisadores entusiastas do paranormal sugerem que, durante o sono, nossa consciência poderia se desprender do corpo físico e viajar por diferentes dimensões. A ideia não é nova. Civilizações antigas já acreditavam que os sonhos eram viagens da alma para outros planos de existência. Na cultura xamânica, por exemplo, há relatos de experiências em que o espírito do sonhador vaga por reinos invisíveis, interagindo com entidades e até recebendo mensagens de seres superiores. Mas e a ciência? Há algo que possa sustentar essa teoria? Alguns físicos da mecânica quântica acreditam que a consciência pode não estar confinada ao cérebro e que existem múltiplas dimensões além da nossa percepção comum. Se isso for verdade, será que, ao dormir, nossa mente consegue atravessar essas barreiras e experimentar realidades paralelas? Muitos relatos de sonhos lúcidos intensos descrevem ambientes e seres que não parecem ser apenas fruto da imaginação. Algumas pessoas afirmam ter viajado para lugares desconhecidos, interagido com entidades que transmitiram conhecimentos e até vivido vidas inteiras em outras realidades. Mas seriam esses apenas truques da mente, ou evidências de que há muito mais nos sonhos do que podemos compreender? Ao longo da história, os sonhos foram vistos como mensagens divinas, portais para outras realidades ou simplesmente ruídos aleatórios da mente. Mas e o futuro?
Será que a ciência um dia decifrará completamente a linguagem dos sonhos? Pesquisadores já estão desenvolvendo tecnologias capazes de registrar e até reconstruir imagens dos sonhos humanos. Experimentos com inteligência artificial e neurociência já demonstraram que padrões cerebrais podem ser interpretados para formar imagens rudimentares de sonhos. Será que um dia poderemos projetar nossos sonhos em uma tela? E mais, e se conseguirmos entender totalmente a linguagem dos sonhos, isso significaria que poderíamos manipular o subconsciente? Ou até mesmo usá-los como ferramentas para comunicação ou aprendizado acelerado? Enquanto a ciência avança, o mistério persiste. Os sonhos são meras criações da mente ou portas para algo além da compreensão humana? Agora, diga-me, já teve um sonho tão real que parecia impossível ser apenas um fruto da sua imaginação? Depois de tudo o que exploramos, fica a pergunta: os sonhos são apenas fragmentos da nossa mente processando informações, ou há algo mais profundo, algo que ainda não conseguimos compreender? A ciência tenta decifrar seus padrões, as tradições antigas os veem como mensagens espirituais, e no meio disso tudo, continuamos sonhando todas as noites, sem realmente entender o que acontece nesse estado misterioso da consciência. Mas e você? Acredita que os sonhos são apenas impulsos cerebrais ou mensagens que precisamos interpretar? Já teve um sonho que parecia uma revelação ou um aviso? Compartilhe nos comentários suas experiências e teorias. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre mistérios e enigmas da mente humana. Até a próxima!